E aí, tudo bem? Segunda temporada, segundo episódio, eu, você e as circunstâncias. Estamos falando de vencedores, grandes líderes com grandes histórias de sucesso, usando sempre um livro escrito por eles ou sobre eles para nos apoiar aqui na nossa conversa. Se você está chegando hoje, bem-vindo, fica à vontade, não tem nenhuma necessidade de ouvir os episódios na ordem. Se você já estava acompanhando e já viu o episódio 1 sobre o Bernardinho, que bom que você gostou, que bom que você voltou. Espero que tenha feito sentido para você e vamos adiante. Tem lá a primeira temporada também no seu tocador de áudio. Fica à vontade para voltar lá e ouvir lá os 6 episódios com outro assunto, outra roupagem, mas muito bacana também. Volta lá e ouve. Quem já está desde o começo, que privilégio, só tem a agradecer. Hoje nós vamos falar de uma figura que tem tudo a ver com o momento que nós estamos fazendo essa gravação. Essa gravação está sendo feita no dia 18 de novembro, sexta-feira, às vésperas de um grande evento esportivo. Então vem comigo e vamos descobrir junto quem é essa figura. E aí, se você está me vendo por aí, se você está no YouTube ou está vendo um corte no Instagram, você já está vendo que eu tô na mão aqui com o meu Kindle e a foto do nosso personagem aqui na capa do livro Titi, que foi escrito pela jornalista Camila Matoso. Então hoje nós vamos falar do técnico da seleção brasileira, às vésperas da Copa. Eu falei no bloco anterior, dia 18/11, e esqueci o ano, 2022. Esse podcast estará lá para todo sempre, então sabe-se lá em que momento do tempo e espaço você está ouvindo esse podcast. Então, esse podcast está sendo feito exatamente 2 dias antes da abertura da Copa de 2022. E nós vamos aproveitar para falar do técnico da seleção brasileira, Tite. Vem comigo e vamos destrinchar esse personagem que, ao contrário do nosso primeiro personagem lá do primeiro episódio, Bernardinho, é um personagem muito menos midiático, que as pessoas conhecem muito menos. Então, esse livro é bem bacana para a gente conhecer algumas coisas da característica do Tite que são menos conhecidas lá do que o nosso primeiro estudado, que foi o Bernardinho. Eu vou deixar o livro aqui, lógico, lembrando que se você está me ouvindo aí na tua plataforma de áudio, você não está me vendo, né? Mas você acredita em mim que eu estava com o livro na mão no meu Kindle. Uma breve apresentação do nosso personagem de hoje. Eu tenho uma colinha aqui. Então, Adenor Leonardo Bach, o Tite, ele tem uma carreira que inicia sendo campeão gaúcho pelo Caxias, inicia sua trajetória vencedora. Eu acho que ele inicia antes disso, mas ele fica conhecido ganhando o Campeonato Gaúcho pelo Caxias, vai ao Grêmio, no Grêmio ganha Campeonato Gaúcho, ganha uma Copa do Brasil, vai ao Corinthians e aí passa por Palmeiras, passa pelo mundo árabe, vai passando por alguns times sem tanto sucesso. No Internacional é campeão gaúcho, sul-americano. No Corinthians ganha Paulista, ganha 2 brasileiros, ganha Copa do Brasil, ganha Mundial de Clubes e é técnico da seleção brasileira desde 2016, tem ganho Copa América e disputado já uma Copa do Mundo, que foi eliminado pela Bélgica, e agora às vésperas de iniciar a sua segunda Copa. E aí já tem um detalhe muito relevante. O Tite, ele consegue aí a proeza
de se juntar a Zagallo e me fugiu, Tele Santana, Zagallo e Tele Santana como os únicos 3 técnicos a permanecer entre 2 Copas. Zagallo 70-74, Tele Santana 82-86 e agora Tite 2018 e 2022. Isso é muito difícil. Normalmente os técnicos da seleção, ganhando ou perdendo, dificilmente conseguem permanecer mais um arco de 4 anos. É um arco muito longo. A gente falou isso um pouco no outro episódio lá. O Bernardinho tem um arco de 15 anos na seleção. Então o Tite agora vai para um arco desde 2016. Ele assumiu a seleção. 2022 é um arco de 6 anos à frente da seleção brasileira, que, segundo o Tite, se encerra após essa Copa. Ele já anunciou que não continuará. Então terá sido um arco de 6 anos à frente da seleção. Após esta breve apresentação do nosso personagem, segue aí. E agora sim, vamos pegar algum trecho do livro para a gente seguir adiante. Vem. Voltamos e com o primeiro trecho do livro do Tite. Eu vou ler aqui. Merecer vencer não é um estado de espírito. Não se acorda, abre a janela, olha para o céu e pensa: hoje eu mereço vencer. Para Tite é fruto do trabalho incansável, da preparação perfeita, dos mínimos detalhes, do bom ambiente e, igualmente importante, do respeito entre companheiros e adversários. Então, lendo novamente, merecer vencer não é um estado de espírito. Não se acorda, abre a janela, olha para o céu e pensa: hoje eu mereço vencer. Para Tite, é fruto do trabalho incansável, da preparação perfeita, dos mínimos detalhes, do bom ambiente e, igualmente importante, do respeito entre companheiros e adversários. Talvez essa frase dê a dimensão e revele, talvez na minha opinião, a maior característica do Tite como líder. Eu vou usar essa passagem e emendar com um outro exemplo para que a gente possa deixar isso bem claro, assim, esse traço da liderança do Tite. Então, recentemente, uma entrevista para o canal ESPN Brasil, o jogador Fábio Santos, que atualmente está no Corinthians e lá em 2015 também estava no Corinthians, conta uma passagem que tem tudo a ver com esse trecho do livro, né? Ele diz que ali logo no começo da inauguração ali da Arena Corinthians, o gramado ali da Arena, para quem acompanha futebol, é um gramado igual aos dos campos europeus, então a bola rola um pouquinho mais rápido, enfim, o jogo flui um pouquinho melhor. E o campo é sempre molhado ali antes do jogo para que a bola corra mais e, enfim, para que o jogo ainda flua melhor. E algum jogador chamou a atenção ali, dizendo que alguns clubes na Europa molhavam no primeiro tempo só o lado que o time da casa ia atacar e no segundo tempo molhava o outro lado, favorecendo assim o seu time na hora de atacar. E quando esse jogador falou isso, o pessoal achou bacana a ideia, falou: bom, vamos levar para frente. Aí foi conversando com um diretor, com outro, e todo mundo: não, vamos fazer, acho que faz sentido, dá para tentar, tal. E isso foi indo até que chegou no Tite, né? E quando disseram isso para o Tite, ele prontamente, segundo o relato do Fábio Santos, mudou a expressão e disse: não. Nós vamos ganhar
ou perder em igualdade de condições com o nosso adversário. Nós não vamos fazer nada que nos deixe numa condição diferente. Nós ganhamos ou perdemos corretamente. E isso dá talvez a dimensão da maior característica do Tite, que é essa correção, né? E aí é lógico que se a gente for buscar, a gente vai achar algum episódio onde a gente não vai achar a atitude do Tite ou de qualquer outra pessoa 100% correta. Quando a gente fala de um traço da pessoa, a gente está querendo dizer o quê? O Tite, ele tem a busca por um comportamento correto, o que não quer dizer que seja correto sempre. Então, você buscar alguma coisa vai fazer você se aproximar disso. Então, as pessoas que foram lideradas pelo Tite, que conviveram com ele, sempre relatam, e há vários relatos durante o livro, que ele respeita não só o seu grupo, mas como respeita o adversário. Então, aquela passagem que tem no livro, juntando com essa história que o Fábio Santos conta e com outras que a gente pode ver ali no livro, dá a dimensão de que realmente o Tite é um cara que busca a correção. Se a gente pegar as estatísticas dos times do Tite, nós vamos ver que número de cartões por reclamação, simulação, são baixos, e é um comportamento que não é incentivado dentro da liderança dele. Então, o Tite tem como um traço um cara que entende que vencer não é a qualquer custo. E aí você se pergunta, mas isso é assim? Mais ou menos. Quando a gente estuda os casos de sucesso e de liderança, a gente vai achar por aí, e dando um pequeno spoiler, ao decorrer aí da nossa temporada, a gente vai ver que nem sempre é assim. Os fins, às vezes, justificam os meios em alguns comportamentos. Então, é um traço do Tite entender que nem sempre os fins justificam os meios e que as coisas devem ser conduzidas de uma forma correta, ainda que essa condução talvez não te beneficie. Mas o entendimento dele é que a longo prazo, que esse comportamento vai favorecer o grupo, enxergar ele como uma pessoa que tenta tomar as decisões corretas e que, lógico, comete erros como qualquer um, mas não vai pairar sobre ele uma desconfiança de que tal atitude ou tal decisão foi tomada para algum tipo de benefício próprio em detrimento de prejudicar alguém, porque não é uma característica dele. Então, esse primeiro trecho, com essa primeira característica, eu acho que fica bem claro aí com essas duas situações do trecho do livro e também dessa entrevista do Fábio Santos. Vamos continuar, vamos para o próximo trecho e para o próximo bloco. E aí nós vamos para o segundo trecho. Vou ler aqui. Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, Tite aprendeu que a melhor forma de demonstrar respeito aos que estavam à sua volta era sendo leal. E aí vem a segunda característica do Tite, onde possibilitou com certeza muitos sucessos, muitas conquistas e, dito por ele mesmo, alguns problemas, né? A gente vai ver em outro personagem ali na frente que talvez essa característica faça o arco não ser tão grande e a gente
esse arco de liderança não ser tão grande. Porque a lealdade implica em você estar com quem te ajuda, né? Ser leal às pessoas que fizeram parte do trabalho, às pessoas que estavam ao seu lado em outros momentos, né? E o Tite, ele preza isso tanto na questão, conforme a gente falou no bloco anterior, da lealdade, de ser leal às pessoas, de não usar de subterfúgios ou de alguma situação para levar vantagem, como a lealdade entre pessoas que fazem parte do mesmo grupo. E isso com certeza denota uma característica das equipes do Tite, que é aquele líder que faz uma família no seu entorno, né? Para a gente usar uma expressão bem popular, principalmente no futebol, é aquela coisa do paizão, né? Que acolhe ali os seus liderados e tenta entender a situação de cada um e que quando aquela pessoa, aquele jogador, aquela figura dentro da sua equipe foi uma figura que você pôde contar em algum momento que você precisou dela e ela estava ali, aí num momento lá na frente onde essa pessoa precisa daqui a pouco do seu apoio porque ela não está tão bem, e aí você se sente cooptado, você se sente quase que na obrigação de também estar ao lado dessa pessoa, porque ela esteve ao seu lado num momento difícil. Então, isso com certeza forma um sentimento de grupo, onde as pessoas brigam uma pelas outras, jogam uma pelas outras, trabalham uma pelas outras, de forma a que isso cria um grupo unido e coeso em busca das situações. Então, se você percebeu, os times do Tite, eles jogam assim, né? São muito disciplinados taticamente. Lógico que a gente não vai entrar aqui na questão específica do futebol, porque não é a ideia. Mas eles são disciplinados no sentido de cumprir funções, de cada um fazer o que tem que fazer, e isso tanto faz se é no futebol, na sua empresa, na vida, enfim, né? Cada ente lá da equipe liderada pelo Tite faz o que o líder pediu para fazer, se dedica naquela função que lhe foi passada. Então, isso dá a dimensão de que, em certa medida, esse comportamento de lealdade funciona. Onde que o Tite, porque não é nossa função aqui, conforme a gente disse, nós fazemos julgamento do que dá certo, do que não dá errado, então eu vou chamar o Tite aqui para dizer o que ele diz em 2013. 2013 é o ano logo a seguir do título mundial com o Corinthians, Mundial de Clubes, que ele ganha com o Corinthians, após ter ganho a Libertadores, ganha o Mundial. E em 2013 o Corinthians começa mal e acaba não se desenvolvendo, e o Tite acaba saindo aí do Corinthians em 2013, após ali meia temporada mais ou menos. E segundo ele próprio, isso se dá por ele ter construído essa lealdade, essa gratidão com aqueles jogadores que estavam com ele lá desde 2011, 2012 e acabaram conquistando tudo junto com eles. E em 2013 esses mesmos jogadores não estavam dando a resposta, não estavam mais com fome, né? Não estavam mais tão empenhados ou com tanto desejo assim de conquistar mais. E ele não soube, em alguma medida, trocar esses jogadores e fazer a gestão pelo resultado. Ele acabou seguindo a gestão sendo leal àqueles que os ajudaram antes, né? Então isso acabou, em alguma medida, criando algumas soluções para o Tite ao longo da carreira, mas também criando alguns problemas como esse no Corinthians em 2013 e na própria Copa de 2018, né, com o Gabriel Jesus, que é um caso específico lá de um cara que cumpria uma função muito importante dentro
do esquema lá do Tite, e que, apesar de não estar tão bem, ele acabou mantendo, insistindo, por conta dessa lealdade, né, dessa coisa que o Tite tem de estar ao lado de quem esteve ao seu lado. Então, essa é uma segunda característica do Tite, a lealdade, não esquecer, né? Lealdade nesse sentido de não esquecer quem esteve ao seu lado em algum momento, para que esteja ao seu lado no futuro. Nas palavras dele mesmo, isso o ajudou muito, muitas vezes, e em alguns momentos, sim, criou algumas situações onde acabou gerando um final de arco. E aí nós vamos falar um pouquinho do porquê gera esse final de arco no próximo bloco. Vem comigo. Bom, uma terceira característica importante do Tite, antes de falar lá do fechamento do arco, que é isso, a gente vai deixar bem para o fim, é o estudo, né? O Tite, ele tem algumas pausas durante a carreira, e nessas pausas ele sempre se dedicou a estudar, né? Ele acompanhou o Ancelotti, acompanhou o Wenger no Arsenal, entre outros, né? Então, o próprio Mourinho, ele passou algum tempo com o Mourinho, visitou o Guardiola. Então, o Tite, ele sempre se demonstrou, desde o início de carreira, lá com o Filipão, que ele trocava ideia, enquanto eles se davam. Muito recentemente, na seleção, ele recebe lá no escritório da CBF lá alguns ex-jogadores, alguns técnicos. Há muitos relatos de técnicos que são consultados pelo Tite. Então o Tite, ele sempre se demonstrou ao longo da carreira alguém aberto a aprender com outras pessoas, estudando, visitando, olhando, trabalhando. Então, essa característica do Tite é muito forte e aparece muito. Então, se você for ver outros relatos de outros líderes, eles falam muito do seu método, de como eles fazem, de como o que eles fazem dá certo. E o Tite, ele sempre enfatiza muito essa coisa do deixa eu ver o que o outro está fazendo. Tá, mas deixa eu te ouvir. Recentemente, acho que há 2 semanas atrás da gravação desse episódio, ele recebeu lá, por exemplo, o Kaká. Kaká, senta aí, me diz o que você acha da seleção no momento. Não, pode falar, eu quero ouvir. Então, ele se demonstra uma pessoa muito aberta a ouvir a opinião e aprender com as ideias de outros. Isso é uma característica que eu estou chamando a atenção, porque ela é um tanto quanto particular assim nas lideranças, que normalmente vem acompanhada ali de um certo ego, de uma certa certeza do seu processo. Isso faz parte, né? Ter a confiança no seu processo e no como você faz as coisas faz parte dos traços dos grandes líderes, dos grandes vencedores, né? No caso do Tite, chama a atenção essa abertura ao entendimento e ao conversar e ao atender e ao estar sempre acessando outras pessoas, outros conhecimentos. Nesse arco dele na seleção, ele talvez seja o técnico mais presente em estádio de futebol, ligando para outros técnicos de outros clubes, inclusive internacionais, para saber o que está acontecendo. Então, isso demonstra uma preocupação clara do Tite de estar sempre aprendendo. Uma outra característica do Tite, que aí não é só do Tite, né?
aliás, a outra também não era, mas enfim, essa está presente na maioria, é que o Tite, ele dá muita importância ao trabalho, né? Então, se você pegar esse arco do Tite à frente da seleção, ele tem uma curiosidade e ele cumpre expediente lá na sede da CBF de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Então ele se reúne lá todos os dias com a sua equipe para assistir jogos, discutir programação, discutir jogador, discutir o que não é comum, porque a seleção se reúne lá de tempos em tempos e a maioria dos técnicos da seleção também só iam lá para a sede da CBF nesses tempos próximos à convocação para trabalhar. Então, essa rotina de trabalho de segunda a sexta, o dia todo, mesmo sendo técnico de seleção e não de clube, também é uma característica do Tite, assim, um pouco diferenciada para técnico de seleção, pelo menos no Brasil. Confesso que eu não conheço como age técnicos de seleção em outros países, mas aqui no Brasil eu dei uma estudadinha e isso é bem comum. Então são duas características aí do Tite que, apesar de estarem presentes em outras lideranças, estão bem ressaltadas na personalidade do Tite, que é estudar, ouvir opinião do máximo de pessoas possível e de trabalhar presencialmente todos os dias, mesmo sendo técnico da seleção. Isso denota um compromisso lá com a primeira característica, né? Da correção, da seriedade. Então, aí vou abrir um parêntese por uma coisa que não está escrito no livro, é uma dedução. Então, essa característica do Tite conversa lá com o que ele diz de ser correto, de não levar vantagem, né? Então, eu estou sendo pago aqui para realizar um trabalho, eu vou trabalhar todos os dias nisso. Então, perceba que isso conversa, né, com a característica. E a parte do estudo, né, o Tite, praticamente os times do Tite começam com essa coisa do estudo mais técnico do jogo aqui no Brasil, né? Com aquelas análises de desempenho, que são aqueles relatórios de quanto o jogador correu, por onde foi, por onde não foi. Então isso começa muito assim, de uma forma mais forte no Brasil, com o Tite lá atrás, lá em clube, lá no Corinthians, Palmeiras, enfim, Internacional e outros aí que ele passou. Então, o Tite dá muito valor à questão teórica do estudo mesmo do esporte, para conhecer. E aí vai uma curiosidade. Quando perguntam pro Tite, ali no livro tem um trecho, se ele prefere o Mourinho ou o Guardiola, que eram naquele momento os principais técnicos, ainda no momento são dos principais técnicos, aí já vem outros aí, no momento talvez um pouco mais destacado, o Guardiola segue, mas o Mourinho nem tanto, mas naquele momento, Guardiola e Mourinho, e perguntaram pro Tite, e aí Tite, Guardiola ou Mourinho? E ele respondeu, nenhum dos dois, Carlo Ancelotti. E eu não vou falar do Carlo Ancelotti agora, porque ele tá na nossa temporada com o seu livro. E aí nós vamos falar dele lá na frente. Mas o Tite diz, isso eu vou dizer porque tá no livro, que ele prefere o Carlo Ancelotti porque o Carlo Ancelotti não é um popstar como é o Mourinho e o Guardiola. Ele é um cara que foca mais no seu trabalho, na sua equipe, e ele não é tão midiático, não tá talvez tão preocupado com essa coisa externa. E isso também é uma característica do Tite, né? Se vocês olharem, o Tite não é uma pessoa que tá sempre na mídia dando entrevista ou rede social, não é do perfil dele. Ele é um cara mais voltado pro interno lá do seu trabalho e da sua equipe e do seu time. Então, acho que essas são as principais características do Tite aí, a correção,
a lealdade, ouvir as opiniões e estudar e dar muito valor à questão científica do esporte. Uma característica que vem junto com a lealdade lá que eu falei é a questão de criar certos vínculos, né, com a equipe, ser muito próximo das pessoas, e aí isso, por vezes, fazer com que esse arco seja um pouquinho menor, porque aí os problemas vão acontecendo, porque você acaba se comprometendo com as pessoas, e aí no alto desempenho, muitas vezes, você não tomar a melhor decisão em prol do resultado em detrimento de relacionamento, muitas vezes faz com que o resultado não venha, e o resultado não vindo, o líder normalmente vai pagar com o emprego, né? Então, se numa grande empresa você acaba continuando com um funcionário por uma gratidão, uma lealdade, e ele faz a volta e dá resultado, ótimo, você vai ganhar ainda mais a equipe porque você não desistiu daquele cara e ele deu a volta. Agora, se ele seguir não dando resultado e você demorar para tomar uma decisão de trocar ou de, enfim, de fazer alguma coisa, talvez o resultado não vindo, aí você que saia. Então, com o Tite, isso aconteceu algumas vezes ao longo da carreira, e ele mesmo pontua ali que entre 2000 e 2013 isso de fato aconteceu. E esse aí é o Adenor Leonardo Bach, o Tite. Único treinador brasileiro a conquistar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Mundial. Único técnico brasileiro a conquistar todos esses títulos. Único técnico, na verdade, né? Porque outros técnicos podem ter conquistado lá o Campeonato Argentino, mas não o brasileiro. Então, o único técnico aqui no Brasil a conquistar todos esses títulos. Ficou ali no bloco a questão do arco e da lealdade. Eu queria lembrar que em 2011 o Tite era técnico do Corinthians, foi eliminado para o Tolima lá na Libertadores, um time bem pequeno para quem não é afeito ao futebol, e o presidente do Corinthians na época optou em manter o Tite, contra todas as probabilidades de uma eliminação desse tipo. E o resto é história, né? O Tite após isso ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, enfim, são títulos inéditos aí para a história do Corinthians, e depois ganhou muitas outras coisas e enfim, foi para a seleção. Então a história do Tite de sucesso está muito vinculada a uma decisão de lealdade. Naquele momento alguém acreditou nele e deu uma chance de ele continuar. Então é natural que ele tenha isso muito presente nele, né? Que todo mundo merece uma segunda chance e não desista dele, que não se desista dessa pessoa. Então esse é o Tite, um cara leal, um cara que é adorado por todos que foram liderados por ele. Eu confesso, quando a palavra todos é sempre complicado, mas eu realmente nunca ouvi ninguém falar mal. Construiu uma carreira de sucesso, é uma carreira que ainda está em andamento, enfim. Está começando a Copa domingo. Obviamente que a gente deseja toda a sorte do mundo para o Tite e para a nossa seleção. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham gostado desse personagem, que é um cara muito bacana, um cara muito correto, um cara muito sério, que tem uma história de liderança bem legal, com resultados bem expressivos, e tomara aí que tenha mais. E tomara que você tenha gostado. Tomara, quiçá, que você volte semana que vem para o
terceiro episódio da segunda temporada, onde estaremos eu, você e as circunstâncias. Até lá, fique bem, um abraço e até a próxima.